Então, pessoal, antes de eu entrar no conceito, assim, até agora a gente viu algumas questões relacionadas à visão geométrica do conceito de limite, né? Então, antes de eu entrar no como a gente consegue resolver utilizando alguns conceitos algébricos, eu resolvi dar uma retomada em alguns conceitos aí da que eu chamo de estruturas da álgebra, né? Que muitos falam que é a matemática básica, né? Eu sempre falo, eu prefiro chamar que são estruturas que fazem parte da álgebra, tá? Então, por que eu não falo matemática básica? Porque opção, né? Opção, propriamente dita assim, eu acho que são elementos estruturantes da álgebra, tá legal? Então, coloco como início dessa questão a questão da potenciação, certo? Então, vamos começar a fazer alguns exercícios aí, tá? Então, o primeiro exercício é menos 3 elevado à quarta, tá? Então, nós temos que tomar cuidado no seguinte, vocês podem observar que aqui tem o parênteses, certo? Então, quando tem um parênteses, daí eu considero o sinal. Se não tem um parênteses, eu não considero o sinal. E nós sabemos que todo número negativo elevado ao expoente par fica positivo, certo? Então, como é que ficaria esse resultado aqui? Então, ficaria vai ficar menos 3 elevado à quarta, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, tá? Na letra B, nós temos o quê? Menos 3, só que sem o parênteses elevado à quarta. Então, como é que ficaria desse resultado? Esse resultado eu não considero o sinal e olho somente a potência. Então, repito o sinal e menos 81. Tá? A letra C, para a gente falar da letra C, nós temos uma propriedade, né? Qual que é a propriedade? Nós temos a seguinte propriedade, ó. A elevado a menos n é a mesma coisa que eu escrever 1 sobre A elevado a n, tá? Então, o negativo está na potência, então como é que ficaria esse resultado aqui, então? Então, ficaria, a letra C seria 1 sobre 3 elevado à quarta, percebam que muda o sinal, e daqui eu tenho que 1 sobre 81, tá? A letra D, nós temos a seguinte propriedade, nós temos a divisão de potências, né? O que é divisão de potências? Então, a divisão de potências é de mesma base, né? Mesma base, então, A elevado a N dividido por A elevado a M, o que acontece? Repete a base e subtrai os expoentes, tá certo? Então, o que nós vamos ter aqui? Repete a base, então a letra D repete a base e subtrai os expoentes. 23 menos 21. Então agora eu faço essa subtração aqui. 23 menos 21 dá 2. Então isso aqui vai ficar 5 ao quadrado, que é igual a 25. Beleza? Falta a letra E e a letra F. Como está cheio aqui, eu vou apagar, tá? E depois a gente já continua, tudo bem? Bem, eu já apaguei e já arrumei aqui também para ficar legalzinho a situação nossa. Nós temos esses dois exercícios aqui, 2 terços elevado a menos 2. Como é que a gente resolve? Nós vamos utilizar a mesma propriedade lá, que é qual? Deixa eu pegar aqui o A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N, certo? Então, como é que eu vou utilizar essa propriedade aqui? Bem, vamos pensar o seguinte, que A está dividido por 1, certo? Então, há uma inversão na potência, que é inversão da base, né? Então, se a gente tivesse, por exemplo, assim, A sobre B elevado a menos N, isso aqui vai ficar o quê? Vamos inverter, né? Vai ficar B sobre A elevado a N, tá? Inverti e ficou positivo, tá? Também poderia pensar assim, mas e o n aqui? Não tem importância porque 1 elevado a n é o próprio n, tá? Então quando eu faço essa inversão aqui nesse caso não tem problema, mas aqui a potência permanece para os dois. Então aqui ficaria de que jeito? 3 sobre 2 elevado ao quadrado.
e a potência aplica aos dois, tá? 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4. Beleza? O segundo nós vamos utilizar essa propriedade aqui, tá? Então vai ficar de que jeito? 1 sobre 16 elevado a 3 quartos. Tudo bem? Aí nós temos uma outra propriedade que diz o seguinte, tá? Que eu vou olhar só para esse cara aqui, tá? Então nós temos a seguinte situação, ó. A elevado a n sobre m é a mesma coisa que a raiz quadrada de m a elevado a m. Então eu vou utilizar essa propriedade aqui. Então vai ficar de que jeito? 1 sobre a raiz quarta de 16 ao cubo, certo? 16 ao cubo é 4.096, então vai ficar 1 sobre a raiz quarta de 4.096. Tá bom? Então tá. Então eu vou apagar esse pedacinho ali, tá? Vou apagar essa parte aqui para a gente poder trabalhar com esse resultado aqui, tá bom? Bem, como é que eu resolvo essa raiz quarta? Bem, para eu poder resolver, eu vou ter que fatorar esse cara para poder entender qual que é a relação da potência com esse número, tá? Então eu vou fatorar aqui, eu já coloquei a fatoração aqui, tá? Então 4.096 é um número par, então divide por 2, que dá... Então 4.096 dividido por 2 dá 2.048. Por 2 dá 1.024. Se eu continuar essa fatoração, esse cara eu já sei, tá? Esse daqui, 2024, é 2 elevado a décima. Então, 2 elevado a décima mais... Então, isso aqui vai ficar 2... perdão. Então, esse 1024 é 2.000 elevado a décima. 4.096 é 2 elevado a 12ª potência, tá? Tudo bem? Então, eu vou reescrever aqui. 1 sobre raiz quarta de 2 elevado a 12. E do mesmo jeito que eu tenho aquela propriedade lá, ó, eu posso reescrever. Então, eu vou reescrever isso daqui ficando de que jeito? 1 sobre 2, 12 sobre 4. Que é quanto? 3. Então, 1 sobre 2 a terceira. 2 a terceira é 8. 1 oitavo. Beleza? Então, esses são exercícios básicos aí de potenciação. Essa aqui é só uma revisãozinha, tá? Mais dificuldades, vocês têm que procurar mais exercícios relacionados a esses aí. Mas, basicamente, todos que a gente vai precisar trabalhar com relação à potência, a gente está colocando nesse vídeo aqui, tá bom? Então agora vamos passar para outra parte. Bem, então agora vamos trabalhar um pouco algumas expressões algébricas aí, tá? Então o que a gente vai resolver isso aqui? Primeiro vamos tentar simplificar essa expressão algébrica aqui, tá? Então eu tenho um número multiplicando um polinômio, certo? Um número multiplicando um polinômio aqui. Então como é que se faz esse processo? Né? Esse número multiplica todos os termos do polinômio, a mesma coisa acontece aqui. Certo? Então vai ficar 3x mais 18 mais... Aí se você quiser colocar o parênteses aqui não tem problema, mas como é sinal positivo não tem problema. 4 vezes 2, 8x menos 20. Então agora como é que eu agrupa os termos? Agrupa os termos de acordo com a sua simbologia, por assim dizer, né? Ou seja, quem tem x vai com x, quem é número é com número, ou seja, parte literal e parte numérica, tá? Então, 3x mais 8x, 11x menos 2. Beleza? Tá? Vamos fazer mais alguns aí, tá? Então, nesse exemplo, eu tenho a raiz de A mais raiz de B, que multiplica a raiz de A menos raiz de B. Então, no caso, é um produto entre dois polinômios, assim. Então, como é que é? Então, vai ficar
esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse, certo? Então, raiz de A vezes raiz de A dá raiz de A vezes raiz de A, fica assim, raiz de A vezes raiz de A é igual a raiz de A ao quadrado, que é igual a A, certo? Então, raiz de A vezes raiz de A, raiz de A menos raiz de B vai ficar raiz de A que multiplica raiz de B. Aqui tem que fazer uma ressalva, pessoal, porque você pode colocar eles no mesmo radical, tá? Não tem problema nenhum, pode deixar assim ou pode deixar no mesmo radical, tá? Vamos fazer as multiplicações e depois a gente reagrupa, tá? Mais raiz de B vezes raiz de A, raiz de B vezes a raiz de A, mais com menos, menos, raiz de B vezes raiz de B, B. Vamos ajeitar esses termos aqui, então vai ficar A menos raiz de A vezes B, mais, aqui também, né, raiz de A vezes B menos B. Então aqui eu posso simplificar, e aqui eu chego à conclusão que isso daqui fica A menos B. E essa aqui é uma propriedade que a gente vai utilizar muito no cálculo, tá bom? Essa propriedade aqui, ó, isto é a mesma coisa que escrever isso daqui. Então muitas vezes a gente vai recorrer para esse caso para reescrever esse número aqui, beleza? Então vamos fazer mais alguns aí. Bem, então aqui eu coloquei dois casos já, porque eles são muito parecidos ali, tá? Então como é que a gente pode resolver? Você pode resolver utilizando a ideia de produto notável, e aqui você pode usar o triângulo de Pascal, né, para resolver, mas vamos considerar que a gente não consegue, a gente não sabe isso, a gente sabe só a propriedade de potência. Então como é que a gente pode resolver esse primeiro cara aqui? Bem, o que quer dizer isso daqui, elevado ao quadrado? Quer dizer que esse 2x mais 3 está sendo multiplicado duas vezes. Então é isso que eu vou fazer. 2x mais 3, que multiplica 2x mais 3. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Esse número está sendo multiplicado 3 vezes, tá? X mais 2, multiplica x mais 2, tá? Esse 3 indica a quantidade de vezes que está sendo multiplicado, e esse 2 a quantidade de vezes que está sendo multiplicado. Agora eu vou trabalhar só com esse de cima aqui, tá? Então ficaria de que jeito? Ó, esse vezes esse vezes esse, e a mesma coisa que acontece, tá? Então ficaria 2x vezes 2x, 4x ao quadrado, 2x vezes 3, mais 6x, mais 6x, mais 9. Portanto, aqui eu vou ter o quê? 4x ao quadrado, mais 12x, mais 9, tá? Não tem problema, você poderia resolver assim, ó, o quadrado do primeiro. 2x ao quadrado, 4x, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12x, mais o quadrado do segundo, 9 também, tá? Aqui as mesmas coisas, né? Vou efetuar essa multiplicação aqui, né? Vou efetuar esse vezes esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Esse resultado eu vou multiplicar por aqui, tá bom? Então ficaria de que jeito? X ao quadrado mais 2x mais 2x mais 4, que multiplica x mais 2. Arrumando aqui, eu vou ter x ao quadrado mais 4x mais 4, que multiplica x mais 2, tá? Mesma questão, é um trinômio multiplicando um polinômio, né? Um binômio, vamos por assim dizer, né? Então esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse, e esse vezes esse aqui também, tá? Então daqui a gente vai obter o quê? X ao quadrado vezes x, x ao cubo, x ao quadrado vezes 2 mais 2x ao quadrado, 4x vezes x mais
4x ao quadrado. 4x vezes 2, 8x. Mais 4 vezes x, 4x. Mais 4 vezes 2, 8. Regrupando os termos aqui, ó, eu tenho essa soma para ser feita e essa soma para ser feita. Então daqui eu vou obter o quê? X ao cubo mais 6x ao quadrado mais 12x mais 8. Beleza? Então, esses são alguns exemplos de desenvolvimento de binômios e essas multiplicações de polinômios, tá legal? Agora a gente vai passar para uma outra parte do que são fatorações, tá?